Bom dia, prezados colegas. Agradeço a presença de todos em mais um evento dos cerca de 30 eventos que o Instituto de Ensino Upgrade está promovendo no mês de maio, através da internet, eventos via web. Nós alugamos um auditório para atender essa demanda. A declaração institucional do Instituto de Ensino Upgrade, no quesito missão, é promover a evolução permanente nas dimensões física, mental e emocional, social, ambiental e transcendental. Então, eu dou início citando Fritjof Capra, um cientista físico da Universidade de Viena, na Áustria, PhD, que atualmente é diretor da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e atua na área da educação ecológica, que ele denominou o programa de alfabetização ecológica. E está sendo implantado nas escolas americanas já há alguns anos esse programa de alfabetização ecológica, porque o Fritjof Capra preconiza que os nossos valores devem ser antropocêntricos, centrados nos seres humanos, e ecocêntricos, centrados no planeta Terra. Porque se nós não cuidarmos da nossa casa, do planeta, num futuro bem próximo e imediato, nós não vamos mais ter condições de subsistência, como também de fomentar a receita financeira para pagar nossas contas, realizar nossos sonhos, porque o planeta vai ser constituído de 90% da população de miseráveis, por causa de todos esses problemas que estão acontecendo no mundo. E aí, a política, que é o mote do nosso encontro, toma, em minha humilde ótica, uma importância vital, porque tudo na nossa vida tem a ver com política. Se a gente não tivermos com bons administradores, bons governantes, bons diretores, vai acontecer o que há décadas ocorre aqui em outros locais do Brasil e do mundo. E nós precisamos, então, aprender, ler, pesquisar, escrever, estudar e discutir educadamente sobre e as ciências que a constituem. Então, eu inicio convocando o professor Wilson Cardoso para fazer um overview da sua trajetória profissional, empresarial e acadêmica, um resumão, e logo após eu vou dirigir uma questão para ele. Bom dia, obrigado pela participação de todos. Fico feliz com esse convite aí do amigo Carlos Cardoso. Falar de um tema que eu acho que é relevante. Eu, na verdade, a minha trajetória acadêmica,
eu me formei como técnico de mecânica aí nos idos dos anos 70, porque era o período do milagre, né? Onde o segmento industrial estava em grande alta. E eu fiz esse curso porque a expectativa era muito grande, mas eu nunca gostei de mecânica. Eu gostava de projetos, mas tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas e conheci, através de um amigo que estudou comigo na escola técnica e depois seguiu para o segmento de economia, porque a maioria dos nossos amigos foram fazer engenharia, e me convidou para a gente conhecer um curso de marketing. E eu me encantei, mudei a minha trajetória para administração, onde me formei e depois me especializei em marketing e finanças. Passei por diversos segmentos na minha trajetória profissional, começando na parte administrativa, numa empresa que hoje é líder na América Latina, no segmento de tapeçaria, chamado Tapetes Avante, um produto vendido para as classes A, e eu, aos 20 anos, tive que aprender a falar com gente de muita capacidade financeira, intelectual e negocial. Então, eu tive que evoluir nos meus argumentos, conhecimentos e decisão, porque o meu patrão, que era o dono da empresa na época, me dizia: negócio a gente não perde, mas desconto a gente não dá. E você tem que dar teu jeito. Então, é um aprendizado muito significativo, porque se eu desse algo acima da minha expectativa, eu pagava do meu bolso. Segui por aí em vários segmentos, passando pelo comercial, pelo financeiro, pelo industrial. Tive a oportunidade de ter alguns produtos a nível de lançamento, quando tive uma indústria de fiberglass, onde eu lancei uma caixa de proteção para ar-condicionado em 1988, de fibra de vidro, substituindo na época o que se tinha de alumínio e granito. Era um produto muito mais leve, mais barato e que dava tanta beleza, e a gente teve um sucesso bem interessante. E, naturalmente, atraímos muitos concorrentes, nem todos, poderíamos dizer, éticos, né? E sempre fui uma espécie de professor pardal. Alguns que me conhecem um pouquinho sabem de algumas coisas que eu fiz, mas dentre elas, que eu conversava com o Carlos há um tempo atrás, eu acho que poucos sabem ou conhecem que eu sou detentor de uma patente de um equipamento que identifica notas e documentos falsos, notas, cédulas. E esse equipamento, além de patenteado, ele também recebeu um laudo do Banco Central e do Centro de Criminalística da Polícia Militar. Mas na ocasião que nós iríamos começar a produzir, foi o período daquele apagão no Brasil, e o equipamento levava uma bateria que a gente tinha que importar, e essa bateria a gente tinha que importar em grande quantidade, então acabou não acontecendo. Outros fizeram, mas aí existem algumas situações que são bem específicas. E a gente foi fazendo algumas coisas, desenvolvi um programa junto à Sul América, um programa de previdência, capitalização previdenciária, que na época que isso foi lançado não existia estrutura tecnológica na própria Sul América, isso lá no idos de 2005, para acompanhar o nosso produto. Ele está adormecido, mas talvez ainda volte. E atuei no segmento comercial. Eu estou pegando uma colinha aqui, porque tem muita coisa, o nosso tempo é pequeno. Fui sócio de clínica odontológica, porque fiz palestras para dentistas a pedido da ABO,
Dentistas têm uma situação muito interessante, se formam e o maior sonho do dentista é ter seu consultório. Mas eles não aprendem a fazer gestão e captação de clientes. Então, é muito difícil para o dentista, no seu início de carreira, conseguir manter o seu negócio. Então, mais ou menos é essa a trajetória do Wilson, e que os que me conhecem mais próximos sabem que atualmente eu lidero a Olimpíada do Saber, sou consultor, faço consultoria principal e nessa parte atual, mas há escolas que têm o ensino médio, escolas privadas que atendem as classes C e D, e que estão numa situação muitíssimo difícil, que eu falo um pouquinho mais à frente. Então, essa é a minha apresentação e deixo com você, Carlos, se quiser fazer alguma pergunta específica, antes que eu dê continuidade aqui à minha parte. Professor Wilson, em sua ótica, quais são os aspectos que levam uma pessoa ou um povo à vitória? Por gentileza, não sei se a pergunta é muito complexa, mas eu sei que você tem preparo de sobra para discorrer sobre esse assunto. Carlos, eu não tenho dúvida que é a educação. Quando a gente fala em educação, muitas pessoas confundem diplomar com educar. Eu vejo que atualmente, isso já há algum tempo, as pessoas têm uma preocupação muito grande em passar de ano. Os pais, né, cobram à escola passagem de anos. E como eu tenho contato com todos, inclusive com os professores desses alunos, eu encontro gente muito despreparada, né? E naturalmente, isso passa para os alunos. Quando eu falo de um povo bem preparado, educado, que aí leva a vitória, nada impede de uma pessoa que não tenha escolaridade ter um capital intelectual muito elevado. Eu tenho alguns exemplos que eu cito nas palestras que faço. Uma das pessoas que eu mais admiro é o Flávio Augusto, que fundou o WhatsApp. É uma história fantástica que enaltece a todos. Hoje, extremamente bem realizado a nível profissional e que dá oportunidade a outros empreendedores, como o Rick Chester, aquele rapaz da água que muita gente já deve ter visto. Ele não tem uma elevada escolaridade, mas é uma pessoa que tem extrema cultura, lê muito, conhece muito e sabe o que fala. Por isso está colhendo o que ele veio plantando com essa sua saga. O que eu tenho falado às escolas é que as coisas estavam mudando. Eu venho falando isso desde 2015. Em 2015, eu fiz a primeira palestra mostrando às escolas um quadro de custo de uma família que teria os seus filhos numa escola que a gente chama de classe C, uma escola privada. E a gente coloca essa escola não por qualidade de ensino, e sim por valor de mensalidade. Escolas que têm a sua mensalidade em até R$1.000. A grande maioria dessas escolas, a mensalidade gira em torno de R$500, R$600. Como as famílias costumam ter 2 filhos com um intervalo máximo de 3 anos, isso é o perfil da família carioca, e tem os seus filhos, ao completarem 25 a 30 anos, o casal, subentende-se que esses jovens, quando chegam ao ensino médio, aí na faixa de uns 15 anos, os seus pais têm entre 40 e 45 anos. Por que esse dado é importante? Porque nessa fase, os pais, eles normalmente ainda não têm a casa própria, ou eles moram de aluguel ou pagam financiamento do imóvel. E ao pagar o financiamento do imóvel, a maioria moram em apartamentos que têm condomínio. Vem a alimentação, despesas da família. A renda familiar desta família
líquida, naquela época, precisava ser de, no mínimo, R$ 7.000. Se fossem formais, precisariam ter 10.000 para que os descontos chegassem a 7. Se fossem informais, então eles teriam em torno de 7.000. Qual a importância disso? Eu perguntei às escolas se eles tinham essa visão da renda que precisaria ter, e eles se surpreenderam achando que não tinham. E dentro dos custos que eu apresentei, eu perguntei a essas mesmas escolas, que eram em torno de 40 que estavam na palestra, onde poderíamos cortar. E o corte veio justamente na educação privada. Então, isso foi em 2015, nós estamos há 5 anos. Hoje a coisa evoluiu numa velocidade muito grande, que se acelerou mais ainda com a pandemia. Eu não tenho dúvida que o novo normal, a nível da educação principalmente, 2 situações serão inseridas. Uma já o ano que vem, que será a educação híbrida. E eu falo da educação híbrida porque nós tivemos na Olimpíada do Saber uma jovem que em 2019 conquistou uma bolsa de medicina, que aliás é o único programa a dar uma bolsa integral de medicina no Brasil, foi a Olimpíada do Saber. Essa jovem, do 2º ano do ensino médio, moradora de uma região onde o IDH é considerado baixo, numa escola também não tão qualificada. Ela chegou na prova semifinal de 100 questões, onde nós anulamos 2, a acertar 95 questões. E aquilo me surpreendeu e eu perguntei à mãe, o que vocês fazem? E ela falou, a gente tem um compromisso que quando ela chega da escola, ela fica pelo menos 2 horas estudando no computador. Então, essa educação híbrida, ela vai ser implementada. Eu conheço pessoas que já estão se movimentando fortemente e o que vai acontecer é muito claro. Quando se fala em educação privada, eu tenho o seguinte posicionamento. Quando se fala lá do alto nível, quando eu falo alto nível, eu falo mensalidades acima de R$ 2.500, estou falando para o ensino médio, tá? É uma questão opcional. Os pais matriculam seus filhos lá muito em função do network que os filhos terão. Mas quando a gente fala da classe C, que paga com extremo sacrifício, isso é uma bitributação. Ele coloca o filho na escola privada porque ele tem medo e não confia na escola pública. Diferente de, eu acredito, da maioria de nós, que na nossa época de estudo lá atrás, estudava-se, na maioria das vezes, na escola privada, quem não tinha capacidade de estudar na escola pública. E isso mudou. Então, o que eu acredito que faça a vitória de uma pessoa e de um povo é o conhecimento. Quando a gente fala estudar, não só necessariamente o conhecimento escolar, mas se aprofundar em alguma coisa que ele vá dominar e poder integrar à frente. Ok, professor Carlos? Está ótimo. Por gentileza, professor Wilson, quero dar continuidade citando Fritjof Capra, na obra de 2014, A Visão Sistêmica da Vida, quando o cientista, um dos pensadores vanguarda hoje no mundo, preconiza, explica e comprova que todos os problemas da vida são interligados, são interrelacionados, são interdependentes. A ilusão do crescimento perpétuo fomentada por políticos e empresários do mundo inteiro nas últimas décadas
está se diluindo, mostrando que o nosso planeta Terra, nossa querida casa, não está conseguindo se manter com toda esse crescimento econômico e com toda essa devastação que a nossa raça Homo sapiens vem promovendo ao planeta. A política tem papel fundamental nesse cenário, quiçá vital. Professor Wilson, se por acaso caísse no seu colo ser presidente do Brasil, quais seriam as ações estratégicas que você promoveria para esse universo empresarial, já que, ao lhe convocar, eu lhe disse que a sua área seria, ao final, direcionada ao universo empresarial, como, por exemplo, o Ricardo Quintela vai discorrer sobre os aspectos políticos que intervêm na área profissional. Haja visto que ele é gestor de pessoas de menor poder aquisitivo e também de grande poder aquisitivo, porque ele é engenheiro, trabalha com obras de pequeno, médio e até de grande porte, então ele tem pedreiros, marceneiros, engenheiros, arquitetos, investidores diariamente contato com ele. Então, é um universo bastante complexo. Então, o que você, professor Wilson, promoveria nessa área política que pudesse promover a área empresarial sem prejudicar o planeta e as populações de baixa renda, por favor? Olha, Carlos, essa é uma pergunta extremamente ampla. Eu teria uma visão muito clara até este momento que estamos vivendo. E eu sempre fui de acordo com duas posições muito claras. A primeira é que ninguém faz nada sozinho. Não é impossível. Você precisa sempre se colocar no lugar do outro. Eu tenho 3 filhas e uma das orientações que eu dou a elas é toda decisão que vocês queiram tomar, elas hoje ocupam cargos que tomam posição, se coloquem no lugar do outro. Se você recebesse essa ordem e consiga cumprir tranquilamente, então faça. Se você não conseguir cumprir, não faça. A segunda é a meritocracia, né? As pessoas precisam ganhar pelos seus méritos. Essa história de colocar tudo nas costas do governo, do Estado, isso não existe. Existe, sim, você remunerar, você ressaltar, você reconhecer, você premiar pelos méritos e pelas oportunidades que se tem. A Covid, eu tenho participado de muitas reuniões com gente assim, muito interessante. Existe uma turma nova, que eu não sei quem já teve a oportunidade de ouvir, falar da Startse. É uma turma que vem do mercado financeiro, todos jovens. A Startse ela é sediada no Vale do Silício, né? A turma que veio oriunda da XP, e eles desenvolveram esse curso, e eu tenho acompanhado muito a eles e participado de muitas mesas redondas, de muitos debates. E o que ocorre, na verdade, é que nós vamos ter momentos muito complicados após a pandemia. Só para que vocês tenham uma ideia, há uma expectativa de uma redução, verdade. Hoje não se fala isso abertamente para não se criar um pânico,
mas o PIB brasileiro ele provavelmente cai em torno de 10% em 2020. E a recuperação, a dada recuperação para 2021, que muitos falam, eu não sei se acontecerá. O PIB americano ele deve cair mais do que isso. E quando a gente compara as duas grandes... eu não sei nem como é que eu vou citar, mas vamos lá. Uma foi uma depressão e outra foi uma crise, uma de 2008, 2009, do subprime, e a outra é o que levou à depressão de 1929. Os dados, eles são assim do PIB americano, quando houve, eu tenho aqui, na época de 1929, o PIB americano ele caiu 45%. Ele vem numa evolução em 1930 de 12%, 31 de 16%, 32 de 23%, chegou a 45%, e a taxa de desemprego naquela ocasião chegou a 25%, que foi 1 em cada 4. Hoje, segundo o FMI, para 2020, a queda deve girar em torno de 3%, porque ainda tem alguns países, como a China, que não deixam isso cair muito. A taxa de desemprego nos Estados Unidos já está em 6%, e eles acreditam que deva chegar a 15%. Então, os números eles são muito próximos à Grande Depressão. No Brasil, a gente já tem um crescimento significativo e essa taxa de desemprego deve levar mais de 20 milhões de desempregados. Isso, naturalmente, vai gerar uma desaceleração da economia como um todo. E não tem um governo, uma posição única a ser tomada em relação a isso. Essa posição ela vai precisar ser muito bem vista. Agora, existe alguns que nós podemos chamar de legado da Covid. E esses legados, eu vou citar aqui alguns poucos. O primeiro, e que esse foi muito bom, foi a solidariedade. Nunca se viu tantas ações para ajudar o próximo como está acontecendo com a Covid, a nível mundial. E isso despertou no ser humano uma ideia de ajuda ao próximo. O segundo é digitalização. Não tem jeito. Hoje, mesmo as pessoas mais antigas estão recorrendo à digitalização, principalmente no segmento financeiro. Pagamento de contas e coisas no gênero que se fazia meia bomba, hoje se tornou uma rotina. O terceiro é velocidade nas ações, né? A rapidez na resolução de problemas. Todos sabem que quanto mais tempo se levar para solucionar um problema, mais consequências nefastas terão. Então, a utilização da internet como canal de orientação está sendo extremamente elevada e isso é um legado da Covid. O outro são os novos escritórios. Já se tem um estudo mundial, os escritórios vão encolher. É possível que muitas empresas tenham seus escritórios como ambiente de convivência e reuniões. Eu tenho, como falei, 3 filhas que atuam no segmento financeiro. Ontem à noite, uma que atua num banco americano mandou uma mensagem dizendo que o banco que ela atua provavelmente não volte mais ao trabalho presencial, continue home office, ou seja, para sempre. Eu acho que vai ser uma adaptação. As outras têm informação que dificilmente voltarão antes de setembro ou outubro. A consequência disso será clara. A redução dos espaços, redução de custo, e aí todos nós queremos o quê? O melhor produto pelo menor custo. Isso também será um legado. O outro é o crédito. Era muito claro que o crédito fosse dado sempre para quem não precisa, né? Ninguém dava crédito para quem precisava de dinheiro. Os bancos olhavam lá, esse cara paga, ele tem dinheiro, então empresta para ele. Agora a coisa mudou.
porque isso é uma situação mundial e eu tenho que emprestar para quem não tem dinheiro. E uma coisa paralela muito interessante, que é o ato de poupar. Poucas pessoas, principalmente a nível Brasil, a nível de pessoa física e jurídica, faziam as suas poupanças. Quando aconteceu a crise, a pandemia, pegou todo mundo de calça curta e sem dinheiro. Estando sem dinheiro, não conseguiram cumprir por um mês os seus compromissos. Então, o que a gente já conhece hoje são muitas empresas quebrando, porque não tinham fôlego para 1 ou 2 meses. Quando eu falo, não são as pequenas, eu digo as médias, que já tinham um tempo de mercado que deveriam, eu vou pôr uma aspas aí, ter um fundo de reserva para passar. E o que vai acontecer naturalmente, que é um outro legado, é o aumento no número de empreendedores. Empreendedores com capacidade e empreendedores sem capacidade, mas que ainda assim entrarão no mercado disputando o que vai ficar. Infelizmente, no segmento educacional, o qual hoje eu tenho muita proximidade, eu não acredito que as aulas voltem antes de agosto. Se voltar em agosto, vamos levantar as mãos para os céus, porque aí a gente não terá perdido, pode não ter perdido o ano letivo de 2020. A grande preocupação é perder o ano letivo? Não. É aqueles alunos que vão para a universidade, por exemplo, se eles não completarem o ano letivo, não fizerem o Enem, nós não teremos o primeiro ano da graduação em 2021. Então, eu acho que é um conjunto de situações que não... A pergunta, Carlos, ela é excepcional, mas, infelizmente, eu acho que hoje a gente vai ter que esperar e não vai ser um super-homem, vai ter que ter muito entendimento para a coisa evoluir. Tá bom? Tá certo. O que ocorre com todos os encontros que nós temos feito aqui no auditório virtual do Instituto de Ensino Upgrade é um gostinho de quero mais, porque discorrer sobre política, conversar sobre política, discutir sobre política é um assunto que nós é muito rico. E vamos promover outros encontros, trazer outros convidados também. E vocês próprios têm muito a contribuir. Eu vou agora convocar o Ricardo Quintela e apenas promovo as boas-vindas ao professor, teólogo e filósofo Armando Ribeiro, que acabou de chegar no auditório. Ele já tinha me enviado aqui pelo WhatsApp um recado que está um engarrafamento enorme aqui nas proximidades do nosso Instituto de Ensino devido à grande procura do evento. Ele teve dificuldade para estacionar, mas já está aqui conosco. Ricardo, querido, muito obrigado pela participação e inicio pedindo que você promova um overview da sua trajetória desde o início, por que você escolheu a engenharia, enfim, esse teu trabalho como empreendedor na área empresarial. Você tem cerca de 5 minutos aí para discorrer e depois eu já vou emendar com uma questão que eu vou trazer especial para você. Então, voltando aí, meu nome é Ricardo Quintela João, né? Sou brasileiro, casado, tenho 2 filhos, sou engenheiro civil, né? E até aproveitando um pouco o gancho das palavras do Wilson, né? Então, toda a minha formação, né? A nível de primário, que na nossa época era primário, ginásio científico, né? Foram escolas municipais e estaduais, né? Porque, na verdade, naquela época, o ensino, né, que prevalecia, o ensino mais forte era o ensino através das instituições públicas, né?
Somente na faculdade que eu fui para uma instituição particular, porque eu já estava numa idade, já estava trabalhando, né, e precisava fazer um curso que fosse um horário noturno, né? E a minha visão também, porque também fiz escola técnica federal Celso Cove, né? Estudei lá eletrotécnica, né? E a minha visão era de que eu fizesse um curso noturno para ter oportunidade, né, de trabalhar no segmento, né, e me engajar mais rapidamente no segmento da engenharia, né. Na verdade, o meu sonho inicialmente era fazer engenharia elétrica, né. Só que no vestibular eu não consegui a vaga que eu pretendia para engenharia elétrica e a segunda opção era engenharia civil. Então, logo no primeiro ano de faculdade, né, eu tive a oportunidade de conviver com colegas por conta do curso noturno, né? Eu basicamente era um dos mais novos da faculdade, né? Eu entrei para a faculdade com 19 anos e convivia com colegas já numa idade mais avançada, principalmente por conta do curso noturno, que já trabalhavam no segmento da construção civil. E com isso, né, fomos tocando experiência, eu fui me encantando pelo segmento da construção civil, né? E a visão que eu recebi logo de início, um professor muito competente, né, que era o peixe que ele vendia, né, que a construção civil é um mercado que nunca, vamos dizer assim, que sempre estaria crescendo, por conta que acompanha o desenvolvimento da população que cresce em progressão geométrica, né? Então, comecei na engenharia civil em 1976, logo fui estagiar numa grande construtora chamada Ribemboim Engenharia, né, que fazia grandes obras, grandes empreendimentos residenciais na área da Zona Sul. Já em 78, já não haviam assim, terrenos tão mais possíveis de áreas livres na Zona Sul. Aí ela já veio para o segmento do Meia. Veio para o Meia, né? Fez 2 grandes empreendimentos no Meia, um na Rua de Herda Cruz, com 222 apartamentos, outro na Rua Silva Rabelo, esse com 184 apartamentos, né? E o nosso diretor técnico da construtora, Dr. Mário Ribemboim, né, que também tinha uma visão empresarial, né, sempre antenado com as atualizações do mercado. Seguindo aqui, então, o Dr. Mário Ribemboim, que tinha uma visão, né, futurista, então ele trouxe para o mercado do Rio de Janeiro, né, construções de o que hoje, teoricamente, hoje seria o Minha Casa Minha Vida, né, apartamentos compactos, né, com método de construções mais econômico, né, que é o sistema de alvenaria estrutural. Então, ele já veio para construções de 4 pavimentos, né, na área de Jacarepaguá, Madureira, Oswaldo Cruz, né. Então, simultaneamente lançou na época 4 empreendimentos, né. E eu já vinha, vamos dizer assim, ganhando espaço na empresa, né, por conta que eu sempre fui muito dedicado, né, era muito dedicado na época também ao trabalho, né? E fui ganhando espaço na empresa, né? E fui crescendo na empresa. Só que naquele momento, né? Eu percebi que surgiu aquela vontadezinha de trabalhar por conta própria, né? De começar alguma coisa minha, né? E vi que eu precisava então procurar uma oportunidade numa empresa menor, né? Que eu pudesse ter uma visão de todos os departamentos da empresa, porque na Ribemboim era uma empresa muito grande, tinham mais de 5.000 funcionários, né? Então, a minha área é só estritamente técnica, né? Eu só focava na obra propriamente dita. Então, eu optei já em 79, por aí, 79, e fui trabalhar numa empresa menor que chamava-se Zilber Grossman, né? Que hoje ela passou a ser a Engesil, né? Que é uma empresa de menor porte. Então, nessa empresa, eu comecei a ter contato, né, com a parte comercial, com a parte de departamento pessoal, parte de marketing, né, captação de novos negócios, né. Fiquei lá um período, né, até que em 1980 eu me formei e a partir daí eu já comecei o meu próprio negócio, né. Então já estou no negócio próprio a partir de precisamente, vamos dizer assim, de 15 de maio de 80, né, que eu estou por minha conta. E de lá para cá, né, fiz muitas coisas, depois fiz alguns cursos complementares, né, e me formei também em professor, sou professor formado da área de... Eu sou formado estou habilitado para os cursos de matemática, física, construção civil e desenho técnico, né?
Também cheguei a atuar como professor em escolas do Estado, mas eu vi que a coisa era totalmente da realidade que eu imaginava, né? E saí, né? Pedi dispensa lá do serviço, era professor do Estado, né? Pedi dispensa já em 84 e me dediquei diretamente à RQ, né? Onde nós estamos até hoje, né? E nesses anos todos aí de construção civil, né? A RQ tem como foco, né, atender pessoas físicas e jurídicas, né? Prestamos serviços, executamos obras de pequeno e médio porte, né, em reformas e construções, né? E trabalhamos muito, temos uma especialização na área de colégio, universidade, né? Atendemos grande expansão da Estácio, de 97 a 2007. Nós participamos aqui no município do Rio de Janeiro, cerca de 60% das obras fomos nós que executamos, né? Construímos aí para a Estácio em 10 anos, cerca de 250 mil metros quadrados de área construída. Trabalhamos também para a universidade, também trabalhamos lá para a Uniabel, né? Carlos Cardoso acompanhou esse período lá com o professor... Como é que era o nome dele, Carlos? Desculpe, esqueci. Professor lá da Uniabel. Você está mudo, Carlos. Mas, enfim, Professor Aloysio Gama. Não, esse é da Gama e Souza. Eu estou falando da Uniabel. Uniabel é o professor Valdir. Professor Valdir. Enfim, estivemos lá com ele, fizemos algumas coisas lá com ele, né, em Belford Roxo, Nilópolis. Atendemos também a vários colégios, né, em um determinado período, muitos colégios religiosos, Sagrado Coração de Maria, né, que é o Sacré-Cœur de Maria, Nossa Senhora de Lourdes. Construímos também para o Okigawa, para o Colégio Okigawa, para o Colégio Ícaro, algumas unidades do Ícaro. Academias também já fizemos diversas, né? Activa, Numer, Forfit em Jacarepaguá, Olímpica, Upgrade em Jacarepaguá, em Botafogo. Também já fizemos diversos restaurantes, The Food, Laicá, Praça dos Sabores, lanchonetes, né? Mister Pizza, Bob, Geizinho, lojas comerciais, Magal, Amigão, diversos quiosques, obras em condomínios residenciais e comerciais, né? Sempre em construções e reforma. Então, eu tenho no currículo aí da RQ mais de 1 milhão de metros quadrados construídos, né? Então, isso é uma breve apresentação aí da minha vida pessoal e da minha vida profissional, Carlos. À vontade para as perguntas. Perfeito. Não é uma pergunta, né? Mais são considerações e para a gente poder pensar um pouco sobre os problemas que nós temos no nosso dia a dia e sempre trazendo à tona a problemática da política, né? Entre aspas, eu convoquei você, querido, porque eu acompanho nessas 2 últimas décadas. Você não é político, mas você faz um trabalho político há muitos anos junto ao Rotary. Você faz um trabalho político lindo na área social, com as pessoas de menor poder aquisitivo, e você promove a economia através das inúmeras obras que a RQ diariamente está construindo, e principalmente ao staff imenso, que é onde eu quero chegar, de pessoas de baixa renda e que não tiveram oportunidade de estudo, que são os pedreiros, os marceneiros, os pintores, os eletricistas e demais figuras que constituem o staff da RQ. Então, chegamos na política. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz. Eu só faço porque vocês são amigos, né? Então, podem ficar chateados comigo. É uma pergunta bem complexa. Se você fosse presidente, assim, quais eram as ações que você promoveria para poder atender
essa turma, esse grupo de pessoas que são os trabalhadores que movem a nossa economia, o nosso país, que você convive com eles diariamente e sei que você, como um líder, você está sempre se envolvendo, ajudando-os, enfim, dentro do que é possível. Quais seriam as atitudes estratégicas que você tomaria para poder melhorar um pouco essa qualidade de vida indecente que essa classe de pessoas são impulsionadas diariamente pelos nossos maus políticos? Carlinhos, penso eu o seguinte, né? Como é que eu, não verdadeiramente como presidente, né, mas como brasileiro também me posiciono, e logicamente eu tenho que puxar a brasa para a sardinha da Constituição Civil, né? Então, como é que eu enxergo tudo isso, né? A minha experiência me mostra, né, de 40 anos aí de segmento, 42 anos para ser mais exato, a Constituição Civil, né? A Constituição Civil é a grande indústria que nesse momento, né, pode tirar rapidamente o país da crise que se encontra, né? Principalmente através de investimentos em obras de infraestrutura, né? Quando eu falo obra de infraestrutura, eu falo estradas, barragens, né? Rodovias, colégios, universidades, hidrelétricas, enfim, tudo que é movido pelo poder público, né? Tudo que o poder público pode injetar. Por quê? Porque a construção civil, ela é uma indústria que, para cada emprego direto, né, ela gera 5 indiretos, né? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo prático que todos vão entender. Por exemplo, todo mundo conhece um pedreiro, já viu um pedreiro levantar uma parede, né, que a gente chama de elevação de alvenaria, né? Então, para se elevar uma alvenaria, o que é necessário? É necessário do tijolo, né? Primeiro o tijolo. Então, o tijolo já é um segmento industrial, já vai gerar um emprego direto para a produção do tijolo, né? Depois precisamos do cimento, né? É uma outra indústria que também vai necessitar de funcionários operários para produzir o cimento, né? Depois nós temos a areia, né? Então temos lá as máquinas que retiram a areia, né? E transportam essa areia também. Tem a indústria do transporte, tem a turma do transporte. Então já é outro emprego, um emprego no areal, outro emprego no transporte, né? E também no elemento que hoje nós usamos, né? Que em substituição o saibro, nós usamos o que chama hoje o aglutinante, né, da argamassa, que é o clorofilito. Então, é mais um emprego. Então, são 5 indústrias, né, que eu estou mostrando a vocês, além do operário, que serão gerados empregos, além do operário efetivamente, que vai levantar a alvenaria propriamente dita, né? Então, por quê? Porque aí eu tenho acompanhado também as intenções do governo, né? O governo recentemente ele colocou aí 42 bilhões de reais, né, à disposição das empresas de construção civil para o mercado da Minha Casa Minha Vida, né? Gerando, esse programa é super importante, né, no país, porque é um programa que atende as classes C e D, né? E com juros subsidiados, né, que permite às pessoas comprarem apartamentos aí até R$250 mil, na média R$250 mil, que é o teto hoje do Minha Casa Minha Vida. Porque nesse segmento existe um déficit habitacional muito alto, né? Porque, eu vou pegar minha colinha aqui, ó. Então, no Brasil, nascem aproximadamente 3 milhões de pessoas por ano, né? Aproximadamente nascem no Brasil 3 milhões e 200 mil pessoas por ano. 1 milhão e 200 mil pessoas se casam por ano no Brasil. Então, estima-se que o Brasil precisa de 600 mil novas moradias por ano, né? Das quais, nos últimos 20 anos, existe um déficit de 3 milhões e meio de moradias. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, que foi implantado no governo Lula em 2009, né,
também fortalecido pelo governo Dilma, depois foi suspenso em 2015 por quase 2 anos, até que o Temer assumiu e reativou o programa novamente. Então, na ocasião, o Brasil estava com grande dificuldade econômica e o Temer abriu, né, o programa, reabriu o programa Minha Casa Minha Vida. Com isso, rapidamente, retomou o desenvolvimento da economia. Então, o que acontece? Apesar de haver dinheiro para o programa, ser um programa excelente, né? Mas como o Wilson colocou muito bem, não há renda, né? As pessoas estão sem renda, estão sem emprego, né? Então, isso gera uma grande insegurança no mercado, apesar do governo estar facilitando para que quem comprar hoje um imóvel pode começar a pagar a sua prestação para daqui a 6 meses, né? Quem vai ter a segurança, né, o desempregado, ou que está empregado, mas que está inseguro, que vai ter a certeza que daqui a 6 meses vai continuar tendo renda, né, para poder, vamos dizer assim, assumir os compromissos do seu financiamento. Então, por isso que eu falo que o importante agora, na área da construção civil, é o governo investir em obras de infraestrutura, né? Porque no programa de obras residenciais, nos investimentos de obras residenciais, eu acredito que vai levar aí pelo menos uns 2 anos para ter uma retomada, né, do mercado de compra, né? Porque apesar de haver um déficit habitacional, né, as pessoas não vão ter renda para adquirir os seus imóveis, né? Então, me colocando aí como presidente, né, a minha atitude hoje seria essa, né? Liberar recursos, né? Conversar lá com o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, liberar recursos para injetar, né, nas obras de infraestrutura no país, nos estados e nos municípios, Carlinhos. Essa é a minha visão aí. Fica à vontade, Carlinhos. Muito bom, como sempre, né? E você está sempre me surpreendendo, Ricardo. Amei essa tua ideia fantástica. Então, agora eu vou convidar o professor Armando Ribeiro. O professor Armando Ribeiro é teólogo e é filósofo. É incrível, né? E consegue ganhar dinheiro com teologia e filosofia. Então, realmente é um artista, é um intelectual e um artista da vida também. É uma das pessoas que eu mais admiro quando fala. É um encanto, a gente fica encantado com o Armando. Então, querido, como não temos muito tempo, ao invés de você pode promover aí um overview da sua carreira, 2 minutos, mas eu já vou fazer a primeira pergunta para você. Eu quero que você discorra, por favor, sobre os primórdios da política e as ciências que a constituem no Egito, na Grécia, em Roma e demais países e localidades nas quais surgiram as leis, as regras, que muitas delas constituem, até hoje, o nosso mundo das ideias. E falando de ideias, você apresente os grandes pensadores da antiguidade, pensadores direcionados à política, e os atualmente de vanguarda. Mas essa questão que você está me fazendo, Carlos, é complicada nos dias de hoje responder, mas vamos lá. A princípio, dizer quem eu sou, também tenho formação em filosofia, teologia também, mas também atuo na área de gestão e negócio, porque eu tenho formação em marketing. Fui, durante um bom tempo, um gestor na área financeira do Banco Nacional, do extinto Banco Nacional. Num certo movimento na minha vida, fui chamado pelo então reverendo Caio Fábio, que talvez alguns de vocês conheçam, que era o presidente da Fábrica de Esperança, que durante muito tempo aí
ficou nos jornais, primeiro foram nas capas na área social, mas depois caíram nas capas policiais, mas que, na verdade, ali foi uma tramóia pelo governo do PSDB da época, que era pelo Marcelo Alencar e pelo César Maia. E isso caiu por terra, depois percebendo que tinha sido um golpe nessa situação. A partir daí, fui convidado a trabalhar no SESC, Serviço Social do Comércio, e, a partir de lá, fiz a minha história profissional junto ao SESC, até sair no final de 2009 para 2010. Cheguei a ser gerente no SESC de muitas unidades, na área da regional também, e depois passei a ser consultor da Petrobras e consultor de outras instituições, sem falar na questão das aulas. Comecei a dar aulas em pós-graduação e também na Universidade de Cândido Mendes. Então, a minha vida é mais ou menos cifrada por estas situações. Eu diria sobre o campo político, né? Analisando, vamos fazer uma análise à marcha ré. Se eu fizesse uma análise de todos os filósofos filósofos políticos, iniciando talvez por Santo Agostinho, que é um proto-filósofo filósofo político, indo nos filósofos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e depois caminhando em Maquiavel, mas antes observando os filósofos do renascentismo e mesmo aqueles do pré-renascentismo, eu diria que o mundo comete crimes indubitáveis. Nós tivemos aí formulações e, dentro de um processo de análise política, nós percebemos nos últimos 20 anos no Brasil políticas estapafúrdias, sejam elas à esquerda, sejam elas agora com o Bolsonaro, não por conta até da ideia primária que o Bolsonaro tem, mas pela atitude muito pouco do homem, do Aristos, que seria algo que no grego seriam aqueles que teriam a administração da polis, da cidade, e o Aristos é, acima de tudo, alguém que contém a sua híbris. Ele sabe os limites. Um político, dentro de um processo de liderança, principalmente a partir de Roma, a não ser quando dos períodos dos títeres, ou então das, entre aspas, ditaduras romanas, você sempre tem o diálogo como algo primordial. A grande questão é que, por exemplo, em se tratando do Brasil, o diálogo se tornou cada vez mais difícil, visto que, mesmo da parte do presidente e de parte de algumas das oposições, nós observamos que há falta de vontade. Então, o que eu vejo no Brasil é a política da contramão. Por quê? O conceito político, que depois vai gerar a gestão da polis, né? Você se preocupa justamente pelo agendamento e equilíbrio dos processos, ingressos na cidade. A grande diferença entre a Grécia, por exemplo, de Roma, é que, enquanto a Grécia eu tenho uma cidade, estado, em Roma eu tenho um estado já bem maior, capilarizado na África, na região da Europa, dos Balcãs até a Espanha. Você tem também ali no chifre da África e mais embaixo Egito e Israel, o Oriente Médio como um todo, e com ansiedades maiores de ir para a Europa Oriental, mas nesse momento eles não conseguiram chegar a isso. E o que me interessa, então, nesse sentido dizer, é que comparar, por exemplo, o conceito político no Egito não cola para a gente, porque o Egito se eu fosse cifrar isso de uma forma técnica, seria uma teocracia, uma panteocracia, mas nem isso exatamente eu posso classificar no Egito dos imperadores, dos faraós, né? É uma situação um pouco diferente. Bom, dentro desse fato, eu acho que um dos analistas políticos que mais são recentes para os dias de hoje, me parece um deles é o Thomas Hobbes, o homem do Leviatã, o homem onde o homem é um lobo que se alimenta de outros lobos. E aí eu vou falar um pouco, até, Carlos, se me permitir, no campo do processo econômico do qual nós estamos vivendo. Você sabe muito bem que eu não sou republicano, eu sou um monarquista, né? E que também tenho críticas à monarquia, mas eu sou um monarquista, visto que dos 10 maiores países que nós temos no mundo, 7 são monarquias.
E são monarquias que aceitam primeiros-ministros de centro-direita, primeiros-ministros de centro-esquerda, primeiro-ministro de social-democracia, né? Mais próximo a centro-esquerda. O que me parece interessante para os dias de hoje é que nós tenhamos governos onde o módulo central seja o equilíbrio. E eu não consigo enxergar nem em Bolsonaro, nem em governo algum no mundo, hoje, com algumas exceções, estruturações republicanas que gerem esse tipo de equilíbrio. No Brasil, ele então vai na contramão de todo o processo grego acerca da híbris e acerca da constituição dos aristocratas, né? Ou os aristos, porque o termo aristocrata vem depois da terminologia aristos lá da Grécia Antiga. E são 3 pontos básicos das quais eu acho que qualquer tipo de política, macropolítica ou orientação de lideranças políticas devem adotar. O primeiro, foi falado aí por você e foi falado pelo professor anteriormente, é observar as camadas mais pobres de uma sociedade. Há de se ter uma noção muito clara sobre o tipo de atendimento que se dá às classes mais pobres. Dizer isso não me aproxima a ser um comunista por pensar nisso. Mas, nesse ponto, aquilo que o comunista pensou acerca das camadas pobres, eles não estão errados. Eles erram no modal, na forma, na segunda intenção, né? Então, o primeiro processo não existe nação se você tiver uma diferença social tão gritante que faça com que nós nos utilizemos de irmãos nacionais nossos como meramente mercado e mão de obra. Isso é problemático para qualquer tipo de nação. O segundo é a atuação da produção da produção de um país. Um país é efetivamente reconhecido pela sua produção, seja ela cultural, seja ela produção social, seja ela produção econômica. A produção econômica, obviamente, ela está por baixo ou por cima como um guarda-chuva, mas ela nos permite, então, criar sistemas muito claros e muito evidentes de vitalidade para a nação. Eu vou dar 2 exemplos aqui de duas grandes empresas que, a mim, no Brasil, se tornaram exemplos claros daquilo que eu desejava numa empresa. Aliás, eu vou destacar uma só, que é a Embraer, e que agora está passando por um certo problema por conta das indefinições da política norte-americana, da pilantragem da Boeing em desfazer o trato com a Embraer, criticando uma empresa da qual eu conheço bastante, que é lisa e que, inclusive, é mais capacitada do que a própria Boeing, só é mais pobre. Mas é a primeira empresa de construção de aviões executivos e de viagens médios e se destaca muito na área de aviação militar também, tendo uns 4 ou 5 por baixo modelos, né, vértices de aviação que são respeitados no mundo lá fora, inclusive pela própria Força Aérea Americana, pela própria USAF, que vai adquirir agora mais cerca de 300 a 400 Super Tucanos, T-27, T-29. Então, a Embraer é uma empresa que ela se desgarrou ao seu tempo, ela surge no período militar a partir de uma engenhosidade do Osiris Silva, que é um homem daqueles que eu conheço, um dos homens mais competentes que eu já vi no país. Então, a partir desse processo, ela acaba vitalizando-se, criando saídas, e ela hoje é reconhecidamente uma empresa tecnológica. O Brasil precisa de empresas tecnológicas. Nós temos empresas de construção civil que agora foram afetadas por conta da Lava Jato, mas que têm as suas competências. Nós temos a Vale e nós temos aí a Petrobras. E a Embraer se demonstra para mim a empresa mais tecnológica de todas. O que é uma empresa tecnológica, na minha visão? É aquela que consegue exportar know-how tecnológico. Nós temos poucas empresas nossas com capacidade de exportação tecnológica e cada vez mais, e principalmente agora no governo Bolsonaro, uma queda impressionante de pesquisas que poderiam facilitar tanto a área de produção quanto a área social. É uma questão que eu tenho. Bom, eu tenho lido muito, eu vou até ver se ele está aqui, se eu consigo enxergá-lo aqui, eu acho que não. O Russell Kirk tem um livro maravilhoso, e eu ouço muito um economista, é o Thomas Pinking, do lado mais socialista, e os outros 4 que eu leio bastante são economistas e filósofos do campo mais conservador. E o Russell Kirk tem um livro chamado A Política da Prudência. Se eu tivesse que dar de presente ao presidente Bolsonaro um livro, eu daria esse.
todas as grandes nações, ou a maioria delas, elas atuaram com governantes com muita prudência. Isso não quer dizer que você tenha que mudar a sua personalidade. Ser prudente é ser prudente, como às vezes a prudência vai na contramão daquilo que a gente deseja. Por exemplo, na Inglaterra, para mim esse é um dos exemplos mais significativos, quando Lord Chamberlain queria a paz com a Alemanha nazista, o Churchill, que ainda não era o primeiro-ministro, era oposto a isso, e a prudência de Churchill era indicar justamente o quê? Que a Inglaterra deveria não fazer paz com a Alemanha, mesmo que isso viesse a gerar guerra. Ou seja, o Churchill era muito mais prudente do que o Chamberlain. Algumas ações de prudência são, na verdade, ações de covardia. O Chamberlain estava totalmente aturdido com a ação da Blitzkrieg alemã, ele estava totalmente aturdido com a situação que posteriormente se deu já com o Churchill, inclusive como primeiro-ministro, da invasão da França. A França era o Estado nacional com maior capacidade bélica até então, e ele foi engolido pela Blitzkrieg alemã. Inclusive, boa parte da Segunda Guerra Mundial, a França esteve ao lado do eixo e não entre os aliados, por isso que você teve algumas questões internas na França que tiveram que ser resolvidas depois da Segunda Guerra, e houveram choques muito fortes entre o militarismo a partir do de Gaulle, depois o início mais claro do socialismo francês, e ainda resquícios do nazismo alemão dentro da França, inclusive com franceses aliados ainda a esta ideia. Então, a França foi um país que teve muita dificuldade em se realiar politicamente. Mas voltando aqui, eu percebo que o Russell Kirk hoje ele traz 3 pontos claros com relação à prudência de exercício básico social, exercício básico de liderança e exercício básico de representatividade, né? Esse primeiro passo aí, respondendo aqueles 3 pilares que eu tinha falado da democracia, sobre a prudência, é poder dar, como governo, cabe ao Estado nos dias de hoje, gerar confiabilidade e gerar tranquilidade, tanto no pleito, digamos, tanto na amplitude social, da qual hoje nós não temos, porque esse governo e essa oposição vivem de guerra. Cada dia tem uma manifestação, cada dia tem uma acusação entre os 3 poderes. O Russell Kirk é claro, não existem governos que possam criar qualquer tipo de política, seja ela econômica, social ou mesmo política de defesa, se os 3 sistemas básicos de uma república não estiverem alinhados. São eles legislativo, executivo e judiciário. Sabemos que não há nenhum santo, e eu realmente, nesse ponto, me sinto muito tranquilo em dizer que não há nenhum santo. E sou muito contrário a uma outra situação que existe, que atrapalha muito, da qual o Russell Kirk fala, o personalismo político. O Brasil vive, por conta da orfandade monárquica, um personalismo político. Até então, a coisa de 16 anos, 14 anos, lembram das revistas Economist? O Brasil ia voar, mas o pai do povo era o Lula. Depois, nós tivemos agora a Dilma Rousseff como a mãe do povo. E, por fim, agora nós temos o mito. Isso é altamente prejudicial para o crescimento de qualquer nação. Ainda que ele tenha escolhido hoje bons administradores, alguns bons profissionais, me assusta muito ter alguns emblemas no governo dele, principalmente como do ministro da Educação. Isso me causa... Eu fico muito preocupado com que tipo de gerações nós estamos criando. O fato é, e que ninguém pode negar aqui, nós tivemos um decréscimo da educação brasileira. Tecnologicamente, nós podemos alcançar os nossos alunos, nós temos possibilidades maiores de capilaridade de comunicação, os colégios estão tecnicamente mais bem operados, isso tudo é fato. O problema é que a educação brasileira é fraca. E aí o Russell Kirk coloca uma outra situação muito clara. Não há país sem educação. E quando ele está falando de educação, não é educação somente sob um sistema meramente... de políticas educacionais. Ele está falando de não há um país que não reconheça a sua cultura, não há um país que não fomente nação sem debates claros, evidentemente claros, evidentemente translúcidos, a partir dos diálogos da própria população, e não há países cujos seus temas ideológicos sejam tão grandes a ponto de rachá-los. E é o que nós estamos vendo hoje no país.
Sendo assim, tentando ser bastante rápido para pegar aqui essa tua pergunta, a pergunta de seminário. Sendo assim, o que eu avalio no mundo hoje? Nós temos três grandes problemas no mundo hoje. Primeiro, nós temos um planeta dividido, isso é claro, e com todas as nossas tecnologias nós não conseguimos romper com esta situação do planeta dividido. Ou seja, nós temos uma África com fome, nós temos uma Ásia, parte dela com fome, nós temos muitas ditaduras, principalmente a esquerda, populando alguns países no mundo todo. Nós temos na América do Sul pessoas com fome, a ideia do período Lula que tinha que ser acabado com a fome, isso foi uma balela propagandista terrível, né? Basta que você saia daqui e vá à Baixada do Fluminense e busque, como às vezes eu tenho que ir, em lugares de pobreza extrema. Isso deveria ser tratado com vergonha a um país como o Brasil ter as suas duas maiores metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro, transparecendo tal situação social. Isso é uma vergonha, porque o Rio de Janeiro há muito tempo já não é, mas São Paulo é a cidade mais rica, é o estado mais rico do país. E precisávamos claramente definir essa situação. Então, essa é uma questão da qual o Brasil vai ter que enfrentar e o mundo também vai ter que enfrentar. Nós temos fome. O segundo é a batalha, a luta que existe claramente entre um globalismo exacerbado e o imperialismo traduzido em três grandes países. Nós temos Estados Unidos, Rússia e China que empregam políticas internacionais tão somente pensando na sua expansão econômica e bélica, mais nada do que isso. Mesmo os acordos que os chineses vierem a fazer com o Brasil e os americanos também, do qual o Brasil se tornou um país dependente dos dois lados, também ideologicamente, isso não trará ajudas que não sejam apenas, na minha primeira visão, artificiais, porque o Brasil precisa crescer de dentro para fora e não de fora para dentro. E a cultura brasileira de crescimento é desde sempre uma cultura das especiarias, é esperar chegar para poder crescer. Perdemos muitos, e muitos mesmo, programas políticos no período da República que poderiam ter traduzido capacidade produtiva e, creiam, infelizmente, e eu estou falando isso de forma porque foram ditaduras. O Brasil só cresceu definitivamente no campo tecnológico em dois períodos históricos. Desafio a qualquer um procurar isso. Foi no período militar e no período varguista. Só ali que o Brasil teve grandes empresas. Nós não tivemos outras grandes empresas, com exceção da destruição da Panair pelos próprios militares, nós não tivemos outros movimentos de tanto crescimento na história do Brasil. Foram só nesses períodos totalitários. Sob outra ótica, e aí é um problema mundial, é um problema imperialista. Nós vivemos um problema imperialista. E o terceiro é um problema voltado ao debate de como queremos gerar economia e fazer economia no mundo a partir de hoje. Isso me parece que é uma situação clara da importância que nós precisamos dar agora. Qual é o caminho econômico que o mundo quer? Porque até então me parece ainda hoje que discutimos caminhos econômicos à lá século 20, 60, 70, 80. Nós tivemos um crescimento muito grande com relação à tecnologia. Temos hoje um mundo tecnológico completamente diferente, totalmente diferente, por exemplo, da década de 80, mas os nossos debates ainda estão pautados sobre duas hipóteses econômicas, a hipótese socialista e a hipótese liberal. Todas as duas não estão dando certo. E isso, para mim, é um sinal de preocupação e que atinge todo e qualquer elemento e vontade política. E a ideia do globalismo, né? Muito obrigado. Obrigado pela paciência. Fica um gostinho de quero mais. Serão convocados outras vezes, se puderem dar esse prazer para a gente, Wilson, Ricardo e Armando. E agradeço ao Kleber, Aline, Marise, Alfredo, Pedro Pascoal, Fábio, Ana Cláudia, Simone, Gustavo, Sebastião e o presidente aí do Rotary, que nos deu a honra da sua presença. Muito obrigado.
fiel escudeiro da tribo do Instituto de Ensino Upgrade. Bom fim de semana. Fiquem com Deus.